Sempre que Túlio ligava ou mandava mensagens, ela respondia. Não importava se era 1 da tarde ou da manhã. Dolores estava sempre à disposição. Várias vezes ela estava em casa e Túlio ligava e dizia que precisava dela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Dolores corria de um lado a outro. Ela levava documentos até a mesa de Samantha, a sua colega de trabalho mais chegada. E os trazia de volta até a sala de Túlio, seu chefe, sempre tendo cuidado de não o incomodar. Túlio sempre parecia estressado e ocupado, por mais que os funcionários estivessem à disposição dele. Dolores estava há anos na empresa, estava ali praticamente desde a sua criação. Com bastante experiência, era sobre ela que recaiam várias das tarefas mais complicadas do dia a dia. Era uma empresa de finanças, cuidava da maioria dos clientes do país, então era claro que erros não poderiam acontecer. E mesmo que raramente houvesse de fato alguma situação complicada, nunca era algo grave. Desacertos eram rapidamente corrigidos pelos próprios funcionários. No entanto, mesmo mantendo tudo em ordem, e sendo praticamente o braço direito de Túlio, Dolores não era uma mulher feliz. Ela se sentia realizada por fazer parte da enorme corporação, que cuidava de organizações igualmente grandes. E se sentia bem consigo mesma por conseguir conduzir reuniões e dar ordens de forma firme, mas não autoritária a ponto de comandar os seus funcionários. Em suma, ela era uma ótima líder. Mas isso não mudava o fato de que Túlio nunca parecia satisfeito. Agradecimentos e reconhecimento era algo que nunca saía da boca dele. Em resposta a isso, a própria Dolores estava sempre tensa. Preocupada com clientes antigos que precisavam manter. E clientes novos que precisavam conquistar. A concorrência era grande, sempre havia empresas de olho nos clientes deles, esperando apenas um pequeno deslize para surrupiá-los. E essa tensão em sempre fazer tudo certo e nunca errar, fazia Dolores ficar dispersa o tempo inteiro, não apenas no ambiente de trabalho, mas até em casa na companhia de sua filha Luísa e de seu marido Nico. Dolores sempre foi uma mãe e esposa presente e muito amorosa. Ela amava seu marido e filha e adorava passar tempo com eles. Estar na companhia de sua família eram os melhores momentos na vida da mulher. No entanto, como sempre tinha trabalhado fora e não estava acostumada a ficar sem emprego de carteira assinada, assim que a licença maternidade acabou, ela voltou para o emprego fixo. E isso só fez com que algumas doenças latentes explodissem. Em um mês especialmente atarefado, Dolores sentiu na pele o que era a doença conhecida como burnout. Ela sentiu um cansaço enorme, como nunca tinha sentido. Sentiu-se sem esperança e com muita dor de cabeça. E mal dormiu naquele mês. O cabelo dela também começou a cair. Vendo o estado da mulher, Nico conseguiu que ela ficasse em casa durante alguns dias. Aquele foi um momento terrível na vida de Dolores, do qual ela temia não conseguir voltar. Mas ter a filha e o marido ao seu lado ajudou a se recuperar. E foi por eles que ela continuava. O que mais incomodou Nico foi saber que mesmo com a sua mulher naquele estado deplorável, o seu patrão ainda ligava para ela, perguntando quando ela voltaria para o trabalho. Nico tentou convencer a esposa a largar o emprego, disse a ela que estava tudo bem tirar um período para descansar, mas Luísa temia que a família passasse dificuldades financeiras se ela perdesse aquele trabalho. Então agradeceu a Nico, mas não aceitou a sua oferta. Com o tempo, as coisas voltaram ao normal. Nico continuava em seu trabalho, e seu emprego era mais tranquilo do que o de Dolores. Nico era professor, e mesmo que ele enfrentasse problemas na escola, não era o mesmo que sua esposa. Ele era professor na mesma escola por anos. E mesmo que no começo ele tivesse enfrentado vários obstáculos, eles foram sendo vencidos com o passar do tempo. Assim que entrou na sala de aula, Nico encontrou alunos resistentes, que o provocavam e tentavam fazê-lo desistir. Mas Nico era um homem paciente e compreensivo. E ao invés de revidar as ofensas e provocações, ele tentava entender o que os alunos queriam e precisavam. Nico tinha participado de ações em casas de alunos, que sempre foram muito baderneiros, e que as pessoas sempre ignoravam. Mas o próprio Nico descobriu que toda a ira vinha de um lar desequilibrado. Com esse comportamento, Nico foi de professor para parceiro dos alunos. Ao passo que vários tutores reclamaram que não tinham qualquer respeito na sala de aula, Nico sempre conseguia a atenção total dos alunos e suas aulas eram sempre muito proveitosas.
Porém, mesmo tendo esse carinho dos alunos, Nico sabia o quão difícil poderia ser enfrentar um clima de animosidade e cobrança constante. Por isso, ele se compadecia muito por sua esposa. No início do casamento ele sempre via Dolores feliz e animada, até mesmo com pouca coisa. Bastava ter um momento tranquilo, um piquenique em um parque ou um dia prazeroso num acampamento. Isso era todo necessário para deixá-la feliz. Mas conforme o tempo foi passando, ela parecia cada vez mais cansada, com olheiras profundas, que denunciavam que ela não conseguia dormir bem à noite. E o seu humor também parecia sempre afetado. Ela ria bem menos, parecia sempre tensa e pronta para o pior. E Nico sabia que isso se devia ao fato de ela ser muito cobrada no trabalho. Preocupado com a saúde da esposa, ele tinha dito a ela para largar o emprego, pois ele conseguiria pagar as contas e manter a casa, mas Dolores era uma mulher independente e não iria desistir de seu emprego. Desde que se conheceram, ela sempre tinha trabalhado e não mudaria aquilo. E Nico admirava a fibra da mulher. Como não podia mudar a pressão que ela sofria no trabalho, ele tentava ao menos ajudá-la a relaxar em casa. Preparava o jantar, assistia filmes com ela e fazia massagem em seus pés, tudo para aliviar a tensão. Dolores reconhecia tudo que o seu marido fazia por ela, e era imensamente grata por ter Nico ao seu lado. Ela não conseguia imaginar viver sem tê-lo ao seu lado. Mas o estresse no trabalho foi aumentando cada vez mais. Túlio estava negociando com uma grande companhia e deixava tudo nas mãos de Dolores. Ela às vezes pensava em se recusar a ficar mais tempo no trabalho e a fazer trabalhos que não eram de sua alçada. Ela estava exercendo uma função que deveria ser dividida entre vários funcionários. Tinha pessoas suficientes para exercer tudo, para manter tudo em funcionamento. A empresa era um enorme mecanismo e os funcionários eram as engrenagens. Era o que Túlio sempre dizia. No entanto, Dolores sentia cada vez mais que se fosse exigido mais dela, aquele mecanismo iria pifar, pois ela era uma engrenagem que entraria em processo de mau funcionamento. Ela estava a ponto de confrontar Túlio e dizer a ele que ela queria, e que até mesmo exigia uma melhor distribuição de tarefas. Dolores até mesmo falou para Nico que iria ter uma conversa séria com Túlio. Nico tinha adorado a ideia e disse à esposa que ela estava certa, que o seu patrão tinha que saber que estava lidando com pessoas, e não com máquinas. Mas tudo mudou quando Túlio disse que iria promovê-la se aquela parceria desse certo. Essa possível promoção tentou muito Dolores. Ela imaginava que com um cargo mais alto, teria mais dinheiro. Então poderia viajar com seu marido e filha, e também teria mais tempo livre para passar com eles. Dolores passou a se dedicar mais ainda ao trabalho. Sempre que Túlio ligava ou mandava mensagens, ela respondia. Não importava se era 1 da tarde ou da manhã, Dolores estava sempre à disposição. Várias vezes ela estava em casa e Túlio ligava e dizia que precisava dela. No entanto, aquilo se tornou mais do que um chefe precisando da presença de sua funcionária. Túlio se tornou inconveniente e intrusivo. Era como se Dolores fosse a sua propriedade. Ela tinha marcado de acampar com seu marido e filha. E como era muito organizada, ela tinha mandado o aviso para o seu chefe com um mês de antecedência, e Túlio garantiu que ela poderia ir. Durante todo aquele mês, Dolores, Nico e Luísa ficaram animados, comprando aos poucos os materiais que seriam necessários para aquela aventura. Barracas, sacos para dormir e mochilas resistentes para levar muita coisa. Dolores tinha se planejado tão bem, que até mesmo tinha pesquisado, e descobriu que, naquele dia, haveria uma passagem de meteoro na noite em que iriam acompanhar. Seria uma noite perfeita. Durante o mês, algo chato aconteceu. Houve a apresentação de Luísa, era um festival de talentos e ela iria dançar. Dolores disse que iria, mas no dia ficou atolada, com muito trabalho. Dolores até mesmo tremeu de nervosismo. Ela estava pronta para sair, quando Túlio entrou em sua sala e lhe entregou uma pilha de documentos. Dolores protestou, dizendo que precisava sair, que iria assistir à apresentação da filha. Túlio, de forma indiferente, disse: Não, você não vai. Tem coisas importantes a fazer. Ele então apontou para os documentos. Dolores disse: Mas desse jeito eu vou perder a apresentação de dança da minha filha. Ela ensaiou o mês inteiro, está animada para me ver na plateia. Eu não posso perder isso. Túlio então se virou para Dolores e disse: Você tem ideia de quantas apresentações escolares de meus filhos eu já perdi?
Seria mais fácil contar em quantas eu conseguir, acredite em mim, as crianças esquecem isso. Não precisa se preocupar tanto com uma dança boba. Dolores tentou dizer que não era uma dança boba. E sim algo que a filha tinha se esforçado para aprender, mas Túlio disse bruscamente. Dolores, você quer ou não essa promoção? Em defesa, a mulher respondeu que sim. E Túlio disse. Então foque no que é importante. Foi horrível para Dolores encarar a filha naquela tarde ao voltar para casa. Ela explicou à filha que tinha precisado trabalhar e a menina disse. Você sempre tem que trabalhar, mãe. O trabalho é mais importante do que eu? Dolores abraçou a filha, repetindo. Nunca diga isso, filha. Nada e nem ninguém é mais importante do que você. Luísa acabou perdoando a mãe. Ela sempre perdoava. Era uma menina gentil e doce. Dolores disse. Mas sabe o que será um passeio muito legal? O acampamento. Luísa vibrou e os três ficaram conversando durante muito tempo, dizendo que aquele acampamento seria demais. Ao colocarem Luísa para dormir, Dolores disse a Nico. Eu já coloquei o remédio dela na mochila. É sempre bom termos por perto. Às vezes tem amendoim na fórmula de algumas coisas. É melhor prevenir do que remediar. Nico balançou a cabeça, concordando. Luísa era alérgica a amendoim, e os pais já tinham vivido momentos preocupantes quando não sabiam da condição da filha. Ao ser diagnosticada com a alergia, o médico instruiu os pais a tomarem cuidado e não deixarem a menina comer nada com amendoim. Não podia ter nem mesmo resquícios de amendoim. Então eles passaram a sempre levar o medicamento de Luísa, não importava para onde fossem. E no dia do acampamento não foi diferente. Eles já tinham o remédio pronto na mochila. Dolores terminou de arrumar tudo no trabalho. Era sexta-feira, e ela já estava no elevador quando Túlio foi até ela. Era uma urgência, de novo. Quando Dolores disse que não conseguiria ir acampar, Nico nem mesmo a respondeu. Foi um dia de trabalho horrível. Dolores estava conversando pessoalmente com pessoas que eram novos clientes em potencial. O negócio já estava quase sendo fechado, quando o telefone tocou. Dolores olhou para a tela do aparelho e viu que era Nico. Teve um pressentimento e pediu licença aos clientes para atender. Túlio olhou feio para ela, mas Dolores ignorou. Ela atendeu o telefone e sentiu suas pernas vacilarem. Era Nico. Falando alto, quase gritando, ele dizia que Luísa tinha comido amendoins. Desesperada, Dolores disse que precisava ir, era uma emergência. Ela correu até o elevador, mas Túlio correu até ela. Segurando a porta do elevador, ele disse. Dolores, onde pensa que está indo? Estamos quase fechando o negócio. Dolores disse para Túlio sair e avisou que era uma emergência. Ela entrou no elevador rapidamente, mas Túlio a acompanhou. Então ele disse. O que é mais importante? Essa emergência ou o seu trabalho? Aquela foi a gota d'água. Dolores olhou no fundo dos olhos de Túlio e disse. Mas que tipo de pergunta é essa? É claro que a minha filha é mais importante. A minha filha e o meu marido são os motivos de eu continuar aqui. Mas agora chega. Para você eu nunca faço o suficiente, eu não quero mais ficar nesse lugar que suga toda a minha energia. Túlio então perguntou. Dolores, o que você quer dizer? Ela sorriu e disse. Eu quero dizer que me demito. Agora tira as mãos da porta do elevador que eu preciso sair da droga dessa empresa. Dolores chegou ao hospital e ficou aliviada ao ver que a filha estava bem. Apenas dormindo para descansar um pouco. Ela abraçou Nico e disse que tinha se demitido, e ele ficou aliviado. Nico explicou que Luísa tinha comido amendoim sem ele ver. Estava em uma barra de cereal. Cerca de 2 horas depois, Luísa acordou e ficou feliz ao ver a mãe ali. Dolores disse. Eu não vou mais para o emprego, querida. Agora vou ficar apenas com você. Ela então abraçou a filha. 1 mês se passou desde que Dolores tinha se demitido. Ela não conseguiu evitar se sentir triste, porque havia investido muito tempo. Além de tempo e sua carreira, ela tinha realmente acreditado que a empresa faria ficar bem de vida, que seria o seu futuro. Ela acreditava que teria uma vida boa e próspera,
que permitiria que ela passasse mais tempo com sua filha e marido. Esse sempre tinha sido seu objetivo. Desde que ela tinha decidido ter Luísa, seu foco foi dar um futuro bom para a filha. Por isso ela tinha começado a trabalhar desenfreadamente. Antes de ser mãe, ela se preocupava em manter a casa em ordem e as contas em dia. Mas depois que Luísa nasceu, Dolores começou a sentir como se o mundo estivesse caindo sobre sua cabeça. Parecia sempre com pressa e as coisas nunca pareciam boas o suficiente. E tudo só piorou quando Túlio se tornou seu chefe. A sua chefe anterior era mãe, ela compreendia os obstáculos em ter uma carreira bem-sucedida e ser uma boa figura materna. No entanto, Túlio não podia ser mais diferente de Dolores. Divorciado da mulher e afastado dos filhos, ele não escondia esse fato de ninguém. Ele virava à noite na empresa. Para ele era fácil. Não tinha ninguém esperando por ele ao voltar para casa. Tentando se sentir um pouco melhor consigo mesma, Dolores resolveu sair um pouco para tomar um ar. Ela avisou para Nico e para Luísa que queria ir até a praça. Os dois responderam do outro cômodo. Ela achou um pouco estranho eles não terem ido até ela, mas estava cansada demais para se preocupar com mais uma coisa. Já do lado de fora, ela foi recepcionada com um tempo nem quente demais, nem frio demais, estava ameno. O clima perfeito. O final de tarde tinha começado e o sol já se punha. Ela caminhou até a praça e observou famílias felizes e tranquilas tomando sorvete, fazendo piqueniques no gramado e aproveitando um tempo nas companhias uns dos outros. No começo, aquela visão lhe trouxe um pouco de tristeza, pois a fez lembrar de que fazia tempo que ela não passava um momento agradável assim com o seu marido e filha. Porém, depois de pensar muito, ela decidiu que estava cansada de sentir pena de si mesma. Se fazia tempo que eles não faziam aquilo juntos, iria convidá-los. Simples assim. Determinada, ela caminhou a passos firmes de volta para casa. Ao chegar em casa, de súbito, notou que o lugar estava calmo e silencioso. Levemente preocupada, ela entrou e chamou por Nico e por Luísa. Ela caminhou rapidamente até a cozinha, mas ao chegar lá foi surpreendida. Primeiro foi o aroma doce, indicando que havia bolo ou biscoito no forno. Mas ao olhar para cima ela viu uma faixa. Ela não conseguiu evitar de sorrir, pois havia escrito a frase: "Bem-vinda de volta", aquela era a mesma faixa de quando Luísa voltou do hospital. Mas estava claro que naquele momento aquelas palavras eram direcionadas a Dolores. Emocionada, ela olhou para baixo e viu Nico e Luísa segurando um bolo que tinha acabado de sair do forno. Eles sorriam e Dolores sorriu também. Correu até o marido e a filha e os abraçou. Depois de secar as lágrimas, ela perguntou o que estava acontecendo e os dois deram risadas e disseram: "Você finalmente está em casa durante um dia inteiro e finalmente parece mais tranquila." Nico então disse: "Querida, eu sei que você está preocupada em não ter feito a coisa certa. Mas acredite em mim. Você fez." Levemente preocupada, Dolores perguntou: "Mas como eu vou saber se fiz mesmo?" Nico nada disse, mas olhou em direção a Luísa, que estava pegando uma faca de plástico e sem pontas para cortar o bolo. Ela cortou um pedaço e entregou para Dolores, que entendeu o que o marido queria dizer. O motivo de saber que tinha feito a coisa certa estava bem ali, em sua frente. E era Luísa. Mais um mês se passou. Como Luísa tinha uma boa poupança e Nico continuava empregado, a família não teve problemas em se manter. Na verdade, aquele foi o mês mais tranquilo para os três. Como queria aproveitar cada segundo ao lado de seu marido e filha, Luísa logo propôs que eles fossem acampar. E para garantir que seria diferente do que aconteceu da última vez, ela desligou o celular e disse para Nico e Luísa: "As pessoas mais importantes da minha vida já estão aqui, então eu não preciso deixar o celular ligado." O acampamento foi melhor do que o esperado. Como não queriam que algo parecido com a última vez voltasse a acontecer, eles se certificaram de que não havia nenhuma comida com amendoim nas coisas. E passaram a noite contando histórias, que faziam Luísa gargalhar, e até mesmo ficar com medo e se agarrar à mãe, quando eram de terror. Mas no fim, foi uma noite tranquila, em que os três dormiram tranquilos sob as estrelas. Além disso, Dolores propôs vários outros passeios, até que Luísa explicou à mãe que não queria sair sempre, que apenas estar em sua presença já era muito bom. Esse comentário aqueceu o coração de Dolores. Mesmo assim ela sentia que podia fazer mais.
Mesmo estando longe de sua antiga empresa, ela sabia que outras mulheres estavam passando por tudo o que ela havia passado. Túlio tinha ficado irado quando ela se demitiu. Tinha reclamado que uma funcionária decente teria avisado com um mês de antecedência. E ela riu consigo mesma, um riso amargo, ao se lembrar de que o próprio Túlio nunca avisava com antecedência quando precisava que ela ficasse a mais no emprego. Dolores ficou sabendo de tudo isso por intermédio de Samantha, que continuava na empresa e dizia que as dores de cabeça tinham evoluído para enxaquecas e que o lugar de trabalho tinha virado praticamente um campo minado, com todos evitando até mesmo olhar para Túlio, com medo de represálias. Um funcionário tinha atravessado o caminho do chefe uma vez, sem querer, e Túlio tinha feito questão que ele ficasse até mais tarde, digitando documentos que nem eram importantes. Túlio estava agindo como uma criança birrenta. E Dolores sabia que nesses casos, o que deveria ser feito, era tirar algo importante da criança. E foi exatamente o que ela fez com Túlio. Em uma certa manhã, ao chegar para trabalhar, Túlio estranhou o fato de que não havia nenhum funcionário trabalhando. Ele já estava acostumado a chegar e ver todos na ativa. Até mesmo pedia para algum dos funcionários pegar o seu café, mesmo que não fosse parte da atribuição de ninguém ali fazer isso. A verdade é que Túlio gostava do poder. E não pensava duas vezes antes de descontar as próprias frustrações em seus funcionários, humilhar algum deles, que não podia revidar, era revigorante para ele. E quando seu casamento acabou, a única fonte de satisfação na vida de Túlio era mandar os seus funcionários ficarem além do horário, e brigar com eles por erros inexistentes. Túlio, uma vez, tinha até mesmo forjado um erro e gritado com Dolores. Ele se lembrava de que a mulher tinha ficado confusa, pois sabia que tinha feito tudo certo. Mas ela não ousou ir contra a palavra do chefe. Ele também tinha inventado um assunto urgente no dia em que ela disse que iria assistir uma apresentação de dança da filha. Mas Túlio era assim. Se ele estava infeliz, a única coisa que melhorava minimamente o seu humor era deixar todos ao seu redor infelizes também. E reconhecer os próprios erros estava fora de suas detestáveis características. Tanto que, mesmo tendo sido ele quem traiu a esposa várias vezes, ele ainda culpava pelo fim do matrimônio. Notando que realmente não tinha ninguém trabalhando, Túlio foi até o refeitório e se serviu de café. Era estranho não ter ninguém ali, mas ele estava confortável, pois já conseguia imaginar a bronca que iria dar em todos, ao voltarem para suas mesas. Mas passou-se 1 hora e depois 2, e ninguém voltou. Ele estava furioso. Pegou o celular para mandar uma mensagem grosseira no grupo da empresa, mas já havia uma mensagem endereçada a ele esperando para ser lida há mais de 2 horas. A mensagem dizia para Túlio encontrar os funcionários no estacionamento. Ele não entendeu, mas foi até lá. Chegando ao estacionamento, Túlio viu que todos estavam ali. E o mais estranho é que nenhum deles parecia minimamente preocupado com o horário de serviço. Porém, Túlio fez questão de mudar isso. Pois ao chegar, disse: "Espero que todos aqui estejam preparados para os descontos em suas folhas de trabalho." Os funcionários olharam na direção de Túlio. Alguns o ignoraram, voltando a conversar uns com os outros. E outros até mesmo riram baixinho, em um claro desdém à figura do patrão. Túlio não estava acostumado a ser tratado assim. E tentando esconder a sua vergonha, ele falou mais alto, perguntando o que estava acontecendo ali, e enfatizando que todos deveriam voltar às suas mesas ou teriam descontos em suas folhas de pagamento. Mas uma voz feminina soou atrás dele, e disse: "Eles não terão desconto algum em suas folhas de pagamento, Túlio." Ele se virou e viu Dolores. Ela estava diferente. Sem as olheiras e sem a apatia de sempre. Ela parecia mais saudável e mais descansada. Mais feliz. Túlio até mesmo a achou mais bonita. Mas logo tirou o olhar embaçado do rosto e falou: "O que está acontecendo aqui? Veio prejudicar os meus funcionários da mesma forma que você prejudicou a si mesma?" Dolores sorriu e respondeu: "Primeiro, eu não estou prejudicada. Na verdade, agora que saí dessa empresa abusiva, que sugou tudo o que eu tinha a oferecer e me transformou num trapo, eu estou mais feliz. Muito mais feliz, na verdade. E segundo, eles não são os seus funcionários." Alguns deram risadas ao fundo. Então Dolores disse: "Sim, Túlio. Essa é uma demissão em massa." Nesse momento todos começaram a bater palmas. Inclusive a própria Dolores, que sorriu com satisfação.
Quando enfim conseguiu ser ouvido, Túlio estava nervoso, perguntando o que estava acontecendo, e até mesmo soltou alguns palavrões. Os funcionários atrás dele trataram de falar que estavam se demitindo. E uma pessoa até mesmo falou: "Você está sem funcionário, Túlio. Esse mês é tudo com você. Até mesmo o cafezinho." Isso despertou risadas de muitas pessoas. Todos ali já tinham parado os seus serviços para pegar café para o chefe. Dolores então disse: "Os documentos de todos já estão no RH, Túlio. Na verdade, essa é a última vez que verá a gente. Vamos, pessoal." Antes das pessoas saírem de sua vista, Túlio perguntou: "A arrogância de vocês vai encher barriga? Como vocês acham que vão pagar as contas e colocar comida na mesa sem empregos?" Após dizer isso, Túlio exibiu um sorriso confiante, acreditando que ninguém ali tinha pensado naquilo. Mas Dolores respondeu à sua dúvida, e disse: "É muito gentil de sua parte se importar com isso. Mas fique tranquilo. Ninguém aqui vai passar fome. Vão todos trabalhar para mim." Túlio então soltou um riso sarcástico, muito característico dele, e disse: "Ah, é? E você vai conseguir pagar o mesmo valor que eles recebem aqui?" Dolores então respondeu: "É claro que não. A minha empresa ainda é pequena. Mas eu sei que juntos vamos fazê-la alçar voo. No entanto, fique tranquilo. Todos estão cientes de que receberão menos do que recebiam ao trabalhar para você. Mas tem algo mais importante do que dinheiro, Túlio. E é a saúde. Sem isso, é impossível trabalhar. Empregado em sua empresa, a maioria aqui já teve doenças causadas por estresse. E você nem ao menos perguntou como os seus funcionários estão. Muitas vezes você até mesmo zombava da condição dessas pessoas. Depressão e síndrome do pânico não são brincadeiras, Túlio. Mas isso agora ficou para trás. Além de dar uma carga de trabalho que é possível ser cumprida, eu também dei muitos benefícios aos meus novos funcionários. Convênio médico, que inclui acompanhamento psicológico, folgas e férias, é claro. E o mais importante: eu vou ouvi-los. E quando uma mãe precisar se ausentar para cuidar ou passar um tempo com a família, a minha resposta será sim." Enquanto Túlio abriu e fechou a boca, sem saber o que dizer, Dolores e os seus novos funcionários saíram do estacionamento. Nos primeiros meses, a empresa de Dolores não deu lucros, mas isso mudou no terceiro mês. Com sólida presença no mercado, a empresa se destacava cada vez mais. Muitas pessoas elogiaram a forma de agir dos funcionários. E a frase mais repetida era: "As pessoas nem mesmo parecem funcionárias. Parecem uma família." Dolores mantinha contato próximo a todos os funcionários e sempre conseguia passar um tempo com sua amiga Samantha, que contou a ela que estava muito melhor e que até mesmo estava tomando menos medicamentos. Nico e Luísa também perceberam que Dolores estava mais feliz e mais disposta. E todo final de semana era reservado para um almoço em família. Já Túlio viu sua empresa ruir, sem poder fazer nada para impedir. Os clientes preferiam a empresa de Dolores, pois mesmo menor, tinham melhor atendimento. Ele entendeu finalmente que nem tudo era dinheiro. Ele trabalhava com pessoas e não com robôs. Mas era tarde demais para mudar tudo aquilo. Ele finalmente entendeu que Dolores estava certa o tempo inteiro. O que você faria no lugar de Dolores? Você é pai ou mãe e enfrenta desafios semelhantes? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.